Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam muito bem, que estejam aí protegidos, né? Viemos aqui para a nossa última aula, embora com a antecipação dos feriados que foi determinado aqui em São Paulo. Então, essa nossa aula é de uma forma diferente, né? Vocês não terão contato, mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, passar um e-mail, que eu estarei aí tendo o maior prazer de atendê-los. Para complementar a atividade de vocês que eu pedi, né, que é a atividade final, que é referente à comunicação, de vocês mostrarem aí um diálogo entre, né, consultor e cliente, auditor e cliente, eu vou falar um pouco sobre a parte de comunicação, né? Então, assim, a comunicação efetiva, ela nem sempre as pessoas se comunicam como pretendem fazer. Então, tem desentendimentos entre as pessoas, ocorrem quando o receptor compreende a mensagem de forma diferente daquela que o emissor pretendia transmitir. O quanto, né, que nós já nos deparamos em diversos momentos da vida da gente, seja num bate-papo com um amigo, seja com nosso gestor, seja entre filhos, né, pais e filhos, que de repente a gente quer falar alguma coisa da forma que nós falamos, quem recepciona a mensagem, que é o receptor, né, entende totalmente de forma diferente. Então, por que que isso acontece, né? Porque existe um espaço com barreiras estabelecidas pelos próprios comportamentos. Então, o que que eu quero dizer com isso, né? Às vezes, você não vai de encontro com aquela pessoa, você não gosta daquela pessoa, e aquela pessoa vem se dirigir a você. Quando ela começa a falar, você já tem aquela barreira de que ela não é uma pessoa bacana para você. E aí você já cria aquela coisa assim, não quero ouvir, não quero entender nada do que ela está falando, né? E isso fica uma situação bem desagradável, porque você já criou aquela barreira. Isso pode acontecer também, né? Quando você está muito nervoso. Então, às vezes, você está num estresse danado, a pessoa vem conversar com você, você não está nem escutando o que aquela pessoa está falando. Então, imagine a gente no seguinte cenário, né? Eu chego do trabalho, onde aquele dia não foi bacana para mim, e aí eu chego em casa, e aí o meu marido quer falar sobre relação. E aí você não está afim de ouvir aquilo, e aí você também não sabe como você vai dizer, você não sabe como que você vai fazer, e aí você deixa ele falar, deixa falar. Só que da mesma forma que ele está falando, você, que é o receptor, já criou aquele muro e você não está ouvindo absolutamente nada. Eu conheci uma pessoa que essa pessoa falava assim para mim: olha, para mim, a comunicação efetiva é aquela que é direta e objetiva. Porque se a pessoa ficar falando muita coisa, eu vou já prestar atenção em outras coisas. Então, eu não vou ficar mais olhando para ela, eu posso ficar olhando, mas eu vou ficar pensando em outras coisas, né? E aí tem aquele também que não quer, não tem interesse. Eu prestei consultoria num cliente uma vez e a pessoa falou assim para mim: olha, por mais que você fale, por mais que você detalhe para mim tudo como é que funciona esse produto, eu não quero nem saber. Eu já sou velha, já tenho idade, logo eu me aposento e eu não quero nem saber como é que vai ficar aqui. Então, não perca tempo, não precisa me explicar. É só você fazer, eu acredito que você está fazendo e ponto final. Então, olha como é que são as coisas, né? E aí eu falei, tá bom, ela é minha cliente, eu vou fazer o quê? Vou fazer meu trabalho aqui e vou apresentar para ela, né? E a comunicação efetiva, né, a gente tem que perceber o seguinte, o emissor, né, aquele que está falando, ele tem sentimentos. Então, veja, quando eu estou aqui conversando com vocês, eu estou com um sentimento nesse momento de passar a informação para vocês sobre esse conteúdo de uma forma online e de uma forma que vocês não estão aqui junto comigo nesse momento, nesse horário. E em algum momento vocês vão assistir, mas não exatamente agora. E aí pode ser que eu esteja passando um sentimento para vocês que eu gostaria que vocês estivessem comigo, né? Então a gente tem que prestar atenção da forma que nós passamos.
Então, é como se não estivesse acontecendo isso e que vocês estivessem aí do outro lado e eu aqui falando com energia total. A mesma coisa se eu chegar a falar assim, ó céus, ó vida, então, a aula de hoje, veja, eu estou passando algo, né, igual está ilustrado aí no slide, essa pessoa que está ali com a cabeça assim, quer dizer, ele não está bem, ele já, a hora que ele vai conversar com você, se você abre a porta de uma sala e se depara com uma pessoa com a mão na cabeça dessa forma, você fala, vixe, ou ele está doente ou vem bomba para cima de mim, né? Nunca que a gente vai pensar em coisas boas. Agora, imagina você chegar e abrir a porta e ver aquele rapazinho ali sorrindo, né, com aquele sorriso largo. Quer dizer, quem está passando a informação para você, ele está feliz. Então, se ele está feliz, com certeza vem coisas boas para a gente, né? E aí tem o outro ali, onde tem uma sala de reunião, que está todo mundo ali com os computadores, com o material de trabalho, sentados, e parece que pelo semblante deles, né, eles estão com algo assim bacana, né? Ou foi feita uma selfie ali com eles, vamos fazer uma foto do projeto, e está todo mundo feliz. Então, assim, quando nós formos contatar com um consultor, né, com um auditor, ou eu como nesse papel, ou eu como cliente, né, vamos tentar colocar para fora aquilo que nós estamos sentindo e de uma forma assim, às vezes a gente tem que controlar esses sentimentos, o que não é muito fácil, para poder receber aquela informação e assim como poder falar. Então, quando a gente trata da comunicação, veja, a comunicação não é só as palavrinhas que saem, né, pela nossa boca. São, na verdade, todos esses processos de que nós temos aí, que é o olhar, é levantar a sobrancelha, é a mão, né? Então, aquele livro, O Corpo Fala, realmente ele fala, né? Assim como o nosso olhar também ele diz, né? Eu me lembro que na minha infância, minha mãe, só de olhar para mim, eu já sabia o que ela estava querendo me dizer, né? Então, eu acho que, assim, mesmo nós dentro do ambiente corporativo, ou mesmo quando nós conhecemos os nossos clientes, como auditor ou como consultor, com certeza essa comunicação, nós vamos entendê-los, e qualquer gesto que ele faça, a gente já vai saber o direcional disso. Então, a gente já vai saber de que forma dizer, né? Então, essa comunicação, ela tem sentimentos, sim. Quando nós vamos ler alguma historinha infantil para os nossos filhos, veja, às vezes a gente faz alguma entonação, às vezes nós emitimos som. Então, olha como é que são as coisas, né? Essa comunicação tem essa questão do sentimento. Além disso, a comunicação, ela também tem as atitudes. Às vezes, eu não preciso falar absolutamente nada, como o exemplo de um gesto que está ali na figura, que é o senhor tirando um sapato dele, um chinelo, e entregando a uma pessoa que, pela foto, se mostra ser humilde e não ter o que calçar. E esse senhor, ele tira esse chinelo e entrega a essa pessoa. Ele precisa dizer alguma coisa ali para a pessoa? E para nós que estamos vendo, eu preciso falar alguma coisa, né? Ele precisa falar alguma coisa? Aquilo ali já mostra que ele é um ser do bem, ele está fazendo ali algo muito bem para aquela pessoa, e ele fazendo dessa forma, se encurvando perante a ela, abaixando e colocando o chinelo em direção aos pés dela, ele não precisa falar, toma, é seu. Ele já está mostrando com essas atitudes que esse chinelo ele tirou dele para dar para ela, né? E a mesma coisa esses dos bonequinhos, né? Quando você tem um bonequinho que está à frente, ele está mostrando tipo, eu vou, estou aqui, eu quero, né? Então, ele não precisa também dizer, gritar, falar, eu vou, eu quero, não. A atitude dele de dar um passo à frente já demonstra que ele quer estar à frente, que ele quer estar nesse projeto, que ele quer estar ali, né? Então, assim, as atitudes, elas expressam também a comunicação. Além das atitudes, né, a gente tem a questão de uma comunicação ser efetiva, que é a questão do o poder de um boato. Eu acho isso muito bacana, esse quadrinho, né, porque, assim, o quanto que isso pode mudar toda a trajetória de uma pessoa, o quanto pode se mudar aí nessas questões de boato. Veja, o que está dizendo nesse quadrinho, né? Então, a gente tem do lado aí, que vocês estão olhando na tela,
Do lado esquerdo, a gente tem ali uma sala de uma chefia, tem um rapaz ali sentado, e ele está dizendo assim para o rapaz que está junto com ele na sala: Zé, quero o máximo deste pedido. Um rapazinho estava passando no corredor, na frente da sala daquela chefia, e ele fala assim: despedido? Aí as pessoas que estavam ali em volta observou e escutou a fala daquele rapaz que olhou para dentro da sala e falou: despedido? Aí um rapaz começou: o quê? Aí o rapaz estava tomando água, o Zé, porque quem estava lá provavelmente era o Zé, né? E aí ele pegou e já começou aquele barulho, né? E aí, o que que veio o outro rapaz ali mais na frente, longe da onde estava escrito, né? E ele só escutou o rapaz que estava vindo no corredor falar despedido, e ele falou assim: Tadeu, o Zé tá despedido. Então, assim, ele comentou, porque ele estava com uma pessoa na frente da mesa dele, que é a primeira mesa que vocês olham aí nesse desenho, e ele falou: Tadeu, o Zé tá despedido? E aí o rapaz que também estava passando ali falou assim: nossa, né? Pensou e falou alto: o Zé e o Tadeu estão despedidos. Aí o outro também assim: eu também, né? Que estava ali, o Tadeu, né? No mínimo levantou: eu também. E aí o outro que estava passando foi naquela sede de falar e fez assim: nós todos vamos ser despedidos. Olha a confusão de uma informação, o quanto que isso gerou, né? A chefia só queria que aquele pedido, que o Zé se dedicasse muito, né, naquele pedido. E aí, olha o que saiu lá no final. Eu costumo dizer que esse poder de um boato, se nós estivéssemos presencial, nós faríamos um telefone sem fio. Acho que muitos brincaram de telefone sem fio, né? Essa brincadeira do telefone sem fio, uma pessoa, né? Então, várias pessoas ficam ali, uma pertinho da outra. Uma pessoa fala uma frase ou uma palavra, normalmente é uma frase, igual aconteceu aqui. Zé, quero o número, o máximo deste pedido, né? Então, alguém fala isso e cochicha na orelha do outro. Esse outro, ele vai falar exatamente o que ele entendeu e vai passar para o outro. Se nós juntarmos aí 8 pessoas, 10 pessoas, a frase, quando ela chegar lá na 10ª pessoa, ou seja, na última pessoa, você fala assim: diga para mim a frase. Qual foi a frase que chegou até você? Vai chegar distorcida. Então, assim, o quanto que, de repente, a comunicação, que é o que a gente fala, que são as fofocas, que são os boatos, que são os fake news que hoje nós temos, porque uma pessoa ouve uma coisa e já sai divulgando, né? Uma vez eu estava passando na rua e tinha essas, eu trabalhava ali na Avenida Paulista, e tinha essas questões de, na Avenida Paulista, teve falando e ali pleiteando algum benefício para aquela categoria de trabalhadores, né? Enfim, sempre tinha alguma coisa na Paulista na época que eu trabalhei por lá. E aí eu estava passando na calçada e aí alguns grupos estavam ali falando algumas coisas. Eu não conseguia entender o que eles estavam falando, né? E aí passou um rapaz por mim e falou assim: nossa, vai falir. Aí o outro falou assim: o que vai falir? Ele falou assim: no supermercado, né? E acho que ele falou o nome, eu não me lembro qual era. Aquilo veio na minha cabeça. Eu falei: nossa, será que essa potência vai falir mesmo, né? E eu fiquei com aquilo, mas eu não passei essa informação adiante. Só que aqueles dois que já estavam mais adiante, que foram em sentido contrário a mim, eles provavelmente já estavam falando um monte de coisa, que o supermercado ia falir, e não era isso, provavelmente, que eles estavam gritando ali, né? Não dava muito para se entender. Mas olha como gera uma informação, gera uma tamanha proporção que às vezes a gente perde o controle. Então, isso dentro de uma empresa é muito delicado. Eu costumo dizer que na minha área, as pessoas de departamento pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado do que fala,
Às vezes você está numa reunião, ou às vezes você dirige a palavra para alguém, e aí você fala assim, nossa, mas nada que os seus 20 mil que você ganha de salário no mês não resolva teu problema. Olha, a informação está saindo de mim, que tenho acesso a salário. E eu estou falando, de repente, com um analista de uma área, né? E eu estou falando, nada que seus 20 mil reais que você ganha por mês não resolva toda a situação. Alguém passou por ali e ouviu, a informação saiu de quem? De mim, que tem o conhecimento dos salários de todos os funcionários. O que a pessoa vai entender? É verdade. Então, ela estava numa reunião, a Andréia, e ela falou para o pessoal, lá na reunião, em bom som, eu ouvi, que ela falou que os 20 mil reais que aquele fulano ganha. E aí começa aquele alvoroço, né? Então, isso é normal. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós trabalhamos, a forma que nós comunicamos ou mensuramos algo em alguma reunião, ou no bate-papo, ou até mesmo em um barzinho que estamos. Porque isso pode gerar um boato, tamanha encrenca, que você depois não consegue contornar a situação, né? Até que todo mundo, aqui, o que acontece nesse poder de boato de uma empresa dessa forma? Vai acontecer de que todo mundo ali vai ficar com medo, de todo mundo ali vai ficar com receio. Então, você imagina um consultor entrar numa empresa, né, para fazer algo, e alguém passa e ouve essa frase, e vai dizer, pronto, o consultor está aqui, está mandando todo mundo embora, né? Então, olha o quanto que a gente tem que tomar cuidados, né? E um outro, que é esse outro quadrinho que eu ilustro aqui, veja, é um moço aparentemente bonito, né? De repente as meninas podem dizer para mim que não, que é um rapaz feio, mas para uma revista em quadrinho mostra que é um moço aí galanteador, tem presença, né? Bonito. E a mocinha chega toda encantada pela forma da qual ele está, ela chega toda encantada com ele. E aí ele vira para ela e pergunta assim: oi, tem problema de nós bater um papo? E aí a menina sai correndo. Então, veja, e aí ele fica com aquela cara de ué, aquela cara tipo, meu, o que aconteceu? O que eu falei, né? Então, o que mostra aí, né? No segundo quadrinho, ela tem uma reação inesperada na fala dele, veja, ela faz uma cara, ela estava com um sorriso no rosto, no primeiro quadrinho da tira, e aí quando ela vai para o segundo, veja, tem um coraçãozinho no pensamento dela já partido, e ela não está com aquela cara feliz, né? Então, ela mostrou ali, a comunicação para ela, mostrou a forma dele falar errado, né? Mostra com que ela ficou decepcionada. Então, a atitude da mulher sugere, né, a respeito do modo como as pessoas costumam avaliar diferentes maneiras de falar. Então, para ela, provavelmente, ela não aceitava que, de repente, uma pessoa falaria problema de nós bater o papo, mano. Ela não gosta disso, né? Então, para ela, ela partiu, ela não quer mais saber daquele moço bonito, elegante, que estava ali, ela não quer mais saber dele. Então, nada adianta a fisionomia dele estar totalmente elegante e falar dessa forma para ela. Então, às vezes, nós, prestadores de serviços, auditoria, consultoria, a forma de expressarmos, o falar corretamente, colocar a conjugação do verbo no lugar certo, isso impacta para o cliente. E se eu falar desse jeito, chego no cliente e falar, e aí, beleza? Quais são os problemas aí, mano? Você não vai adiar mais atividade para você. Esse cliente vai falar, ele não sabe. E, às vezes, você é um expert naquele assunto que ele te contratou. Mas da forma que você se comunicou, não tem mais portas abertas ali para você. Que é o que aconteceu aqui, né? Um exemplo simples, né, de uma menininha feliz, toda encantada, porém, acontece esse tipo de reação. Vocês lembram quando eu falei para vocês que eu cheguei num cliente, e eu cheguei e falei, oi, bom dia, né, toda feliz, e ela falou, bem dia, essa foi para você, porque comigo não tem, tá tudo errado aqui. Pois é, veja, às vezes, nós como consultores,
às vezes a gente também não pode chegar tão feliz, porque não é um momento bacana para aquela pessoa, e a felicidade, às vezes, da qual nós chegamos para atender aquele cliente, pode magoar aquela pessoa. Não foi esse o caso, né? Na verdade, foi porque ela estava com um problema no software, já tinham passado ali, sei lá, acho que uns 15 consultores e não tinham resolvido o problema dela. Então, realmente, ela estava estressada, ela estava irritada. Então, até justificava a postura dela em receber mais uma consultora ali da mesma empresa para resolver o mesmo problema que ninguém resolvia. Então, assim, às vezes é importante, quando a gente vai fazer alguma consultoria, de a gente entender um pouco o nosso cliente, né? E, na dúvida, seja neutro. Então, você vai conversar com ele, seja formal. Oi, boa noite. Oi, bom dia, tudo bem? Né? Olha, estou aqui, estou representando a empresa X, né? Você que me ligou, eu gostaria de tratar contigo, né, sobre a consultoria, podemos falar? Eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha, trouxe aqui um amigo também que trabalha comigo, que a gente pode te atender melhor aí, explanar para vocês sobre a nossa consultoria, entender seu cenário, né, e falar de uma forma sereno, né, porque aí você não impacta nem um alto grau de felicidade e nem o mínimo. E aí, depois desse primeiro bom dia, depois desse primeiro impacto, você consegue perceber um pouco o seu cliente. E aí tem cliente que gosta, assim, de consultor que seja mais, né, falante, mais extrovertido, e tem aquele que não, que prefere que ele seja calado. E aí você vai percebendo ali as reações, né, do seu receptor, do seu cliente, para você dar continuidade. Então, você imagina, eu chegar nesse cliente, eu não iria conseguir sorrir mais para aquela mulher, né, porque realmente ela estava impactada, né. Depois, na hora de ir embora, eu dei beijo, né, ela ficou feliz, porque eu consegui resolver o problema dela, fiz teste, mostrei, então ela ficou toda feliz, né, mas para chegar nisso, isso para mim, eu fiquei apreensiva ali, porque eu falei, olha a responsabilidade que eu tenho com esse cliente, então e se você abrir uma empresa de consultoria, ou de auditoria, você tiver mais funcionários, ou mesmo se você for um dos funcionários de uma empresa, peça para o teu líder, né, peça para quem está te encaminhando aquele cliente, para passar um perfil daquele cliente. Hoje, as empresas são muito mais assim, eu diria, mais abertas, né, abertas que eu digo assim, no passado, as empresas, as vestimentas das empresas eram mais rigorosas, então os homens teriam que ir de terno, gravata, né, as mulheres de salto alto, muito bem maquiadas. Hoje isso não está tão em evidência mais, né? Hoje as pessoas prezam por um ambiente mais descontraído, existem algumas regras sim, mas as pessoas podem ir de calça jeans, as pessoas podem ir de tênis, né? As mulheres podem ir assim, os homens, de repente, num dia, né, numa sexta-feira, podem ir de bermuda. Então, assim, existe alguns conceitos diferenciados que trouxeram aí as novas tecnologias, as novas empresas, a geração de vocês, que aqui são muito da geração Y aí. Então, olha só, quantos que vocês trouxeram de melhorias aí, né? Eu, no passado, eu tinha que trabalhar, meu primeiro emprego, eu tinha que trabalhar de sapato, eu não podia trabalhar de tênis, eu não podia trabalhar de calça jeans e não podia trabalhar de camiseta. Só que, veja, eu era uma adolescente que só andava de chinelo e bermuda na rua, né, camiseta, eu tive que reformular todinho o meu armário, eu tive que investir em roupas para poder trabalhar, porque eu não tinha, né, camisa, eu acho que nem tinha camisa na época, né, e hoje já está bem melhor nesse sentido, né, essa questão da vestimenta. Então, às vezes, tem cliente que ainda é conservador e tem cliente que não. Então, para não se arriscar, né, vai com um básico. Não precisa pôr, homens, não precisa pôr gravata e paletó e terno, porque hoje é difícil, né, as empresas usarem. Mas, assim, também não precisa ir de camiseta, né? Vai com uma camisa. Não quer ir com uma camisa? Vai com uma camiseta polo, né? Sem estampa, de uma cor mais neutra, e aí você consegue, talvez, chegar nesse cliente. Se ele é conservador ou ele não é conservador, você está na média, né? Então, isso impacta um pouco também, né? E aí vem a questão da comunicação. Então, a gente tem ali o emissor, que somos nós, vamos dizer que sou eu, estou emitindo esse som para vocês,
E aí eu tenho a questão de passar essa mensagem, essa aula para vocês de comunicação, para chegar aos receptores que são vocês. E eu posso usar aqui um slide, eu posso usar aqui a minha forma de ficar manipulando com as mãos, né? E posso também fazer alguns símbolos, alguns sinais. Quantos sinais hoje, né, que a gente faz assim, que é legal, assim, né? E tem outros que são aí palavras, algumas obscenas, inclusive, que eu não vou mensurar aqui, mas quantos sinais hoje nós temos que justificam o que nós queremos falar, né? Então, a gente tem lá, assim, um agradecimento, gratidão, né? A gente tem lá, legal, joinha, paz e amor, né? Tchau, né? Um beijo. Então, assim, são coisas que eu não preciso falar. Se eu fizer assim, vocês vão saber que eu estou ali dizendo para aquele meu receptor um tchau, né? E aí, cada símbolo, cada palavra, né, que nós estamos falando, está gerando significado. Tem que fazer algum propósito, tem que fazer sentido para quem está ouvindo, ou seja, para o receptor. Então, quando o receptor está aqui ouvindo essa aula, está olhando, está prestando atenção, né, ele está olhando e dizendo: nossa, isso faz sentido, realmente é isso. E ele vai decodificando, ou seja, ele vai trazendo para ele aquilo que ele está absorvendo, da forma que ele está trazendo. E aí ele vai com letras, com som, com gestos, né, com caras e bocas, ele codifica, ou seja, ele pega essa informação que eu estou dando e aí ele entende da forma dele. Por isso que a gente fala que quando tem um telefone sem fio, ou mesmo o poder do boato, né, é exatamente isso que acontece. O emissor sai falando, o receptor, ele entende aquilo que ele quer, né, ele faz, ele decodifica, então, quantas vezes a família, principalmente em família, né, eu gosto de passar esses exemplos de família, porque toda família tem, né, você sempre tem aquela tia que acrescenta mais um conto, então você vai dizer ali, ela vai contar uma história para você, você conta uma história para ela, aliás, e ela acrescenta mais um pouquinho e passa para outra pessoa. Aquela outra tia, se tem esse mesmo conceito de acrescentar mais, então você imagina como essa história chegar no final, né? De uma história pequenininha, ela sai gigante, de tanto que essas tias foram acrescentando história. E quando você vai ver, não era nada daquilo, né? Quando você vai codificar tudo isso para ver o que é verdadeiro e o que faz, você vai ver que a intenção do emissor era totalmente diferente, né? Ele queria apenas dar um recado. Às vezes, comunicados de empresa. Quantos comunicados, às vezes, recebemos de empresa que nós não entendemos o que está dizendo o comunicado? As manchetes de jornais, às vezes, também, nós recebemos, lemos, e aí você fala, o que está querendo dizer com isso? O que quer dizer essa informação, né? O que tem isso? Então, às vezes, nós também não conseguimos entender esses processos de que a gente tem aí de intenção do emissor. Aqui eu trago um desenho mais, assim, detalhadinho, né, assim, uma mocinha falando, né, então, pode ser que aqui nesse momento, imagine eu dando essa aula aqui para vocês, gravando essa aula, e tivesse um ruído, né, tivesse aqui, de repente, um baile funk aqui do lado, ou alguém falando, ou a televisão ligada, ou tocando o telefone, ou atrás de mim um monte, uma parede cheia de enfeite, né, como que será que chega essa mensagem, né, aqui para codificar? Então, a pessoa, às vezes, da forma do que ela quer entender, porque depende também de quem quer entender as coisas, né? Então, vocês, como consultor, como auditor, vai apresentar um relatório final na empresa, cabe a forma que você vai dizer e o que ele também vai querer entender, né? E, de repente, tem esses ruídos. A pessoa presta atenção mais no ruído do que na minha aula, né? Um exemplo que se a televisão tivesse ligada atrás de mim, ou se tivesse uma música, a pessoa fala, nossa, eu adoro essa música, e ela vai ficar ouvindo a música e vai se desligar da minha fala, e o inverso também pode acontecer. Então, quando chega a mensagem para ser codificada, e vai para algum local, né, ela vai chegar diferente, e para quem chega essa informação, também pode acontecer ruídos. E aí, você também tem a mesma questão de chegar
totalmente distorcida. Então, às vezes, ela chega bem certinho, mas é o receptor que tem o ruído. Ele entendeu aquilo só que ela quis ouvir, né? A gente, às vezes, tem esse momento mesmo, né? Às vezes a gente só ouve aquilo que a gente quer, né? É aquilo que nós temos interesse. E aí é interessante, principalmente para uma consultoria e para uma auditoria, ter esse pedaço aqui da fala, ó, a retroalimentação, o feedback. Então, o teu cliente, ele te pediu alguma coisa, o que você fala? Repete para ele, fala, ó, o que eu entendi, é isso mesmo assim que você quer? E ele vai estar, é isso. Se não for, ele vai dizer, não, não é isso, né? Assim, quando você entregar a ele, a esse cliente, o seu trabalho finalizado, você apresenta. E aí você confirma com ele, fala, o que você realmente entendeu disso? Ficou claro? Pede para ele te demonstrar o que ele entendeu. Porque, às vezes, você não falou de uma forma clara e ele vai entender errado, né? Por isso que, às vezes, na faculdade, a gente tem aqueles exercícios de após-aula, né? Principalmente a distância que a gente faz. Quando a gente está em sala presencial, a gente fala, fulano, e aí, o que você achou? Né? E quando a gente está distante, o que a gente faz? A gente apresenta um exercício para verificar o quanto que aquela pessoa realmente, né, entendeu, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa ver se foi realmente uma comunicação efetiva. Então, o receptor, aquele que está recebendo a mensagem, ou seja, nesse momento são vocês têm uma percepção de saber como que eu estou lidando para falar essa aula, vocês interpretam o que eu estou falando, vocês têm experiências e sentimentos diferentes, né? Então, o receptor, eu posso ter uma experiência aqui de eu já vivenciei muito isso, então é fácil para eu falar. Mas o que acontece? Eu também tenho sentimentos e eu tenho experiências diferentes de vocês que estão ouvindo. Então, não adianta eu querer chegar aqui com uma palavra tão técnica, porque as experiências de vocês não coincidem com as minhas. Mas também não posso falar de uma forma como falaria com criança, porque vocês também estão de uma forma mais adulta, né? E nem sempre o receptor, ele decodifica a mensagem conforme deveria ser. Então, na verdade, às vezes, o receptor, ele também não consegue passar informação. Né? Eu já tive aulas com os professores que ele era extremamente, assim, inteligente e ele não conseguia passar informação para a gente. Quando se fazia a pergunta, aí realmente ficava claro o que ele queria dizer, né? Mas, de início, ele se enrolava. Isso pode acontecer com todas as pessoas. Então, imagina você, como consultor, chegar perante a um cliente e se enrolar. Isso não pode acontecer, né? Então, o receptor, ele reage ao que interpreta. Vamos dizer, o que eu quero dizer com isso, né? O receptor reage ao que interpreta. Então, assim, vocês estão recebendo uma mensagem minha agora de uma aula de comunicação. Se eu falasse algo muito corriqueiro, com uma voz plena, né, tranquila, com certeza, né, vocês falariam, não aguento mais ouvir essa professora, né? Ou, não, isso é muito chato, não vou ficar ouvindo isso. Então, às vezes, né, nós que estamos ali falando, né, o emissor, da forma assim como o receptor reage ao que interpreta, se eu falar muito assim, né, porque olha, vocês vocês vão estar achando que eu estou agitada, vocês estarão achando que eu estou querendo ir depressa. Olha, o receptor tem percepção, interpretação, experiência. Veja, eu estou ali fazendo de uma forma, ou a forma que eu estou lendo faz com que eu estou com pressa, eu estou correndo com aquela informação. Agora, se eu falar, olha, a comunicação efetiva, o receptor, ele tem percepção, ele tem interpretação, experiência e sentimentos diferentes do emissor. Veja, em alguns momentos, eu aumentei a voz, eu diminuí. Então, a gente tem que reagir. É a mesma coisa que a gente contar uma historinha para criança. Olha, o lobo mau. O lobo mau bateu na porta dos 3 porquinhos. Então, imagina, né? Aquilo vai fazendo e você vai trazendo aquela criança para aquela emoção. Então, quando a gente passa essas informações e nós somos os emissores, dependendo da forma que você fala, né, faz com que o receptor reaja de uma forma diferente.
Então, para que a gente tenha a segurança de um cliente, que a comunicação é efetiva, o que a gente faz? Peça feedback, fale para ele, cliente, você entendeu o que eu falei? Tá claro para você? Me diz o que realmente, qual foi aí o desenho, o que realmente precisou, o que você achou? Isso você vai conseguir ter aí alguma informação, né? Usar canais múltiplos de comunicação. Quando você quer ter certeza que aquela comunicação vai chegar aos ouvidos de todos e da mesma forma, então coloque pela internet, coloque em quadro de aviso, coloca, de repente, bilhetes, coloca no Facebook, coloca no WhatsApp, da forma que você quer fazer. Porque aí você, em múltiplos canais de comunicação, você vai atingir o teu público. E aí, ser sensível ao receber, né, ao receptor, e saber ouvir. Então, quando vocês pedem um feedback, ou quando o consultor está no cliente, né, para ouvir o que o cliente tem a dizer, seja sensível, né, saiba ouvir. Então, não só saber falar é importante, mas o saber ouvir também. E estar atento ao que o cliente quer dizer. Porque, às vezes, o cliente te passa algo e você entende de forma distorcida. Então, se aquilo ficou em dúvida, levanta o braço e já tira a dúvida com o teu cliente, né? Porque, às vezes, ele usa uma palavra em inglês, às vezes, ele usa uma palavra de um termo que você não está acostumado a ouvir. Então, se certifica que aquilo é o que você pensa. Se você não conhece aquilo, você fala, olha, me explica melhor o que você está querendo dizer, eu não estou te compreendendo. Você pode me explicar melhor, né? E aí você pede para ele falar de novo. Quando você for falar com alguém, usa linguagem simples, por mais que você vai falar com um diretor. Às vezes, eu tenho funcionários no meu time que, às vezes, por ele falar com o diretor, ele acha que, meu Deus, vou ter que falar com o diretor, né? Mas veja, falar com o diretor é falar com uma pessoa. Falar sobre algo da área é falar aquilo que você conhece. Então, se você, consultor, você auditor, vai em uma empresa e vai conversar com o CEO da empresa, o dono da empresa, qual é a dificuldade de falar com essa pessoa? Não tem que ter. Ele é uma pessoa, ele é o teu cliente, e você vai conversar com ele normalmente, né? Então, usa a linguagem simples da mesma forma e repete a mensagem quando for necessário. Repete de novo a sua dúvida ou aquilo que você quer orientar, né? Então, a escuta ativa, a comunicação, é o combustível de mudança e requer capacidade de ouvir ou escutar ativamente. Então, quando a gente fala assim, ser um bom ouvinte, é preciso para mim a consultoria, né? Então, ali, ó, no quadrinho, né, o principal erro do ouvinte é não ouvir. E é verdade. Às vezes, quanto que nossas mães falaram para nós e nós não ouvíamos, não queria ouvir, né? Por que eu não queria? Porque eu não estava ali ativo, eu só estava com o corpo presente. É a mesma coisa aqui. Vocês vão assistir essa aula e pode ser que vocês assistam minha aula e estejam somente com o corpo presente e ali falando. Mas vocês estão olhando um vídeo, vocês estão vendo o que está acontecendo com o seu filho que está pulando na sua frente, né? Ou você está vendo TV e ao mesmo tempo escutando. Você não vai, por mais que a gente seja polivalente, você não vai conseguir 100% ouvir de uma coisa ou de outra, né? Então, essa parte de ouvir e escutar ativamente, eu coloquei ali grifado ativamente, é para que eu esteja realmente ali, de corpo presente, dedicado para realmente ouvir, né? E o que eu preciso para ser um bom ouvinte? Então, eu também tenho que dar feedback, eu tenho que ser capaz de questionar. Então, quando eu falei, o teu cliente falou algo em inglês. Hoje, na maioria das reuniões que você tem aí com gerentes, diretores, a maioria das reuniões, elas são consideradas metade das palavras em português, metade das palavras em inglês. E às vezes a gente não tem esse domínio de entender tudo que é inglês, né? Ou mesmo a frase, ou mesmo algo que aquele cliente está te pedindo. Então, saiba questionar, né? Construtivamente, né? O que você está falando não vale de nada. Não, você quer falar que não vale de nada para ele? Você fala, olha, eu não entendi muito correto isso. Seria dessa forma que é o dar o feedback, né?
Aí a pessoa fala, sim, sim, é desse jeito. Então, mas se nós caminhássemos por esse outro lado, né? Não seria melhor? Então, assim, você não está falando que aquilo é ruim, você só está dizendo para ele se fosse por um outro caminho, né? Fazer ligações entre as contribuições dos outros, olha que interessante, né? Quando a gente fala de ser um bom ouvinte, às vezes você tem pessoas que gostam de fazer intriga. E aí essa pessoa chega, né, e fala, olha, aquela pessoa ali não é bacana. Você já vai contaminado, né, para conversar com aquela pessoa. Então, a gente tem que ser um bom ouvinte, a gente tem que fazer as ligações com as contribuições dos outros, mas desde que você tenha certeza daquilo é verdadeiro, porque senão faz igual essas notícias fakes que a gente tem, né? Você tem que manter os controle, né, muito controle das ansiedades pessoais. Então, imagina, você vendeu a sua primeira consultoria, você está extremamente feliz, você não pode ir para o cliente ansioso demais, porque é a tua primeira consultoria. Para ele, você já é do mercado, você já é um excelente consultor, você já tem outros clientes, você já tem outras experiências, né? Então, essa ansiedade você tem que segurar. Preste atenção no quando a pessoa está falando para você e se concentra nas ideias dessa pessoa. Depois você coloca isso num papel e depois você pensa das suas ideias, mas vê as ideias dessa pessoa, vê o que ele realmente quer, né? E aí você vai levar as pessoas a sério. Então, qualquer pessoa que queira falar algo para você, eu entendo que você tem que levar essa pessoa a séria, né? Você tem que fazer com que essa pessoa que ela perceba que você está realmente ouvindo, que você está ali para ela, dedicada exclusivamente para ela e para escutando, né? E aí você ser capaz de simplificar as coisas. Eu, às vezes, não tenho muita paciência quando a pessoa conta muitas e muitas e muitas histórias para chegar no objetivo fim. Então, às vezes, eu me desvio, eu acabo não sendo uma boa ouvinte, né? Mas aí eu entro nisso aqui, ó, eu tento demais manter sob controle as minhas ansiedades, porque isso é uma ansiedade que a gente tem, que a gente sabe onde ele vai chegar no final daquele pedido que ele está fazendo, mas eu não posso chegar lá, porque pode ser que no meio do caminho, ó, eu vou me concentrar nas ideias dele, vou prestar atenção, e eu mostrar que eu estou levando ele a sério, com certeza eu vou chegar numa auditoria final, numa consultoria final muito melhor. Então, esse exercício de eu manter sob controle as minhas ansiedades pessoais, eu faço diariamente, porque às vezes eu não tenho paciência daquela pessoa me passar tantas informações, mas a gente tem que ouvir, porque através desses detalhes, né, que às vezes a pessoa passa, é aí que nós aprendemos e é aí que nós vamos pegar exatamente o que o cliente precisa e aquilo que eu realmente vou deixá-lo feliz. Então, existem 5 etapas, né, para agregar valor ao trabalho em grupo e aumentar essa probabilidade de sucesso nas questões de comunicação, né? E quantos, né, trabalhos em grupo, inclusive um que vocês farão aí sobre comunicação, o quanto é difícil de vocês conversarem, o quanto é difícil de vocês chegarem a um denominador comum. Então, já começa praticando com vocês, né? Diga para as pessoas do seu grupo o que você espera delas, né? A clareza na missão e nas metas. Não assuma o que o grupo sabe o que quer. Então, às vezes, você está fazendo um trabalho aí referente à comunicação, que eu, professora, passei para vocês, e vocês estão sabendo o que eu ouvi, ele também ouviu, então ele já sabe o que precisa fazer. Não preciso ficar falando de novo. Mas será? Né? Será que o seu entendimento foi o mesmo que da outra pessoa? Então, diga quando vocês se juntam em grupo, seja de trabalho, de faculdade, seja de trabalho da empresa, seja entre a família, mas mostra o que vocês estão ali esperando, o que vocês realmente querem. Não assuma que o grupo tem que saber. Então, por exemplo, se você, uma das mocinhas que estão ali conversando, né, está, de repente, ali, pela figura, mostra que ela está querendo mostrar aí a questão de como que é uma tomada, né? Olha, ela é redondinha, tem 2 buracos, né? E a outra já está pensando o quê? Que ali é a focinheira, que é uma carinha, né? De um bichinho ali que tem, né? Aqueles buraquinhos. O outro pode pensar que é o nariz, né? Olha quantas coisas aí que podem surgir
da forma que você está descrevendo o que você precisa. Então, isso é necessário que a gente precisa, tá? Depois a gente tem um outro detalhe que é dê valor ao trabalho. Coloque para fazer o que gosta, o que sabem fazer bem. Então, quando você está ali num trabalho em equipe, né, mostra aquilo que você sabe fazer. De repente, um tem mais facilidade em falar, o outro tem mais facilidade em escrever, o outro tem mais facilidade, né, de repente, em organizar as ideias. E aí você mostra isso. Senão, olha o que vai acontecer, né? O rapazinho está andando ali, fica a vida, oportunidade, um risco, e aí ele começa a ficar com medo de estudo, vê que tem um risco e olha o resultado final. Então, ele acha que a vida é bacana, que tem oportunidade também é bacana, mas quando fala em risco, pronto, ele chuta o balde. Agora, nem tudo na vida da gente, ou nem um trabalho que a gente entrega para alguém, vai ficar só na vida feliz. Você vai ter um risco. Então, aquele que realmente suporta e administra melhor o risco, deixa o final com ele. Deixa ele entregar o trabalho, deixa ele ser corajoso e falar, gente, está bom, eu vou mandar bala. Da forma que ele fala, da forma que ele é convincente, ele faz com que os demais aceitem também todas essas informações. Aí tem outra questão que é torne o trabalho factível. O que quer dizer isso, né? Então, vamos dizer que você está num grupo de trabalho onde as pessoas têm diversos conhecimentos. Algumas pessoas não conhecem determinado assunto, e aí você pode fazer com que essa pessoa faça parte daquele trabalho. Então, veja, vocês estão fazendo uma pós-graduação que vocês terão um artigo final aí para entregar. E esse artigo tem que ter a participação de todo mundo, né? Senão vai chegar aqui, ó, igual esse quadrinho, dizendo assim, ó, pessoas que na faculdade não fazem nada no trabalho em grupo, mas no final ainda querem pôr a moral porque o trabalho tem erros. Então, assim, a pessoa não ajudou em nada, a pessoa não fez absolutamente nada, mas chega aquele rapazinho no final do trabalho que não fez nada e fala que está com erro e que tem um monte de coisa para acertar. Então, antes disso, né, exercite esse item 1. Diz o que você espera delas. Então, olha, amigo, nós estamos todos juntos aqui no trabalho. O que você sabe fazer de melhor? Né? Você sabe fazer um PowerPoint bonito? Você tem facilidade? Você fala em grupo, assim, tranquilamente, ou você treme? Né? Você fica aí com piriri, né? Não, eu consigo fazer. Ah, legal. E você consegue, de repente, fazer o slide? Ah, não, o slide já não é comigo, mas a fulana sabe fazer melhor. Então, vocês começam a criar um pouco de expectativa. Se você montou um grupo que ninguém sabe absolutamente nada, vão buscar o conhecimento e torne esse trabalho factível, ou seja, vá buscar orientação, façam treinamentos, né? Mostre o que pode dar de errado e já fica todo mundo na mesma página. Então, olha que interessante, né? Você começa a alinhar as perspectivas e participa todo mundo junto com você. Isso é interessante. E aí, a mesma coisa de feedback, tanto positivo quanto corretivo. Olha que interessante, né? Quando a gente tem aqui duas pessoas conversando nesse primeiro quadrinho, que a moça está com um dedo, né, segurando ali a lateral do rosto dela. E o gestor está ali mostrando num determinado slide, né, aquela informação. Então, veja, ela não está sendo uma boa ouvinte, né? Parece que ela está de uma forma ali, cabisbaixa, do tipo, duvidando do que ele está mostrando, né? E ele também não está com uma cara tão agradável, né? Ele está com uma cara tipo, ó, tá vendo? Olha aqui a tranqueira que você fez. Dá mais ou menos a impressão de olhar ali a imagem, como a imagem, ela tem a comunicação dela, essa é a visão da qual eu vejo nessa imagem. A outra, então, olha o que a gente vê, né? A moça mais cansada ainda, porque ela está segurando o rosto dela, ela está olhando para baixo, né? O gestor ali, vamos supor que seja um gestor, ele está com papel na mão e está mostrando para ela, mas ali, será que está tendo um bom ouvinte ali e uma emissão, né? E o receptor dessa comunicação assertiva? Eu não acredito nisso, né? Porque uma não está com paciência de ouvir aquilo que ele está mostrando ali no tablet, a outra está com menos paciência ainda de ver o que ele está mostrando no papel, na anotação dele, que sabe lá o que tem ali,
E, em compensação, a terceira figura, que é a que está embaixo, sozinha, né? Tem duas pessoas ali que parece que estão bem mais amigáveis. Então, eles estão conversando sobre o que está acontecendo. E ali não dá para a gente perceber se tem gestor, se tem algum líder, se não tem. Veja, é um bate-papo ali. E quando a gente fala em feedback, nós não estamos acostumados a entender que o feedback ele é construtivo, né? Qualquer informação que dão a nós, e às vezes esse feedback ele pode doer, ele pode trazer uma informação em um dia que eu não estou sendo uma boa ouvinte, e pode ter ruído na mensagem quando eu estou ouvindo, porque pode chegar um feedback a mim que eu não vou gostar porque eu não estou bem naquele momento, estou igual essas mocinhas das fotos, né, assim, e a pessoa está falando comigo e eu estou ali de olhos fechados, cabeça baixa, e deixa a pessoa falar para mim. Então, assim, eu não estou recebendo aquilo como um feedback. Eu estou só ouvindo, sendo educada e prestando atenção, e nem educada estou sendo, porque eu estou de olhos fechados, estou de cabeça baixa, né? Então, eu acho que a gente teria que ter aí um cenário mostrando, né, esse lado, né, tanto da fala quanto da escuta, os dois ali ativos, né? Como eu falei, tem que estar ativo. E aí eu tenho uma quinta etapa aí, que é reconhecer o desempenho. Então, quando a gente fez aquele trabalho em grupo, da professora Andréia, né? Puxa, olha, esse rapaz aqui realmente, ele que foi lá, ele que fez o slide, olha, parabéns. Mas veja bem, nós estamos em 3 no grupo. Se não fosse ele, para entender a fala da professora, o que ela pediu, o propósito, a gente também não estaria com o nosso trabalho perfeito. Então, veja, reconhecer o desempenho que as pessoas realizaram naquela atividade, naquela demanda, isso faz bem, tanto para você que está dando aquele feedback, que está dando aquela informação, quanto para quem recebe. Se coloca no lugar de alguém chegar para você e falar: parabéns, você fez o melhor retorno que eu vi aí em e-mail, você é o exemplo. Parabéns por isso. A gente fica feliz, né? E não é dinheiro no bolso que está me dando, né? É uma orientação, é um feedback, é uma gratificação, é um reconhecimento daquilo que eu executei, né? Então, isso é bacana. Então, como obter a adesão interna do grupo de trabalho, né? Eu diria que às vezes a gente tem que colocar assim, olha só, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então, para que eu tenho que chegar nessa frase, tipo, falar assim, gente, manda quem pode e obedece quem tem juízo? E vamos fazer logo isso? Então, na verdade, não é assim que você vai impor para você trabalhar num grupo, né? Ou mesmo se você está ali, irmãos, primos reunidos, e aí a avó, aquela pessoa mais master ali da família, pega e fala, gente, vai ser aqui na minha casa assim. Aí a gente fala, gente, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se eu for uma gestora e eu ouvir essa frase, eu vou ficar chateada, porque eu não quero mandar, né? Eu quero que, de repente, a minha equipe faça exatamente esses passos que eu falei. Eu quero entender o que cada um sabe de melhor, eu quero dar treinamento para aquelas pessoas, eu quero que elas façam e quero dar o devido reconhecimento dessas pessoas. Né? Então, eu não quero ouvir que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não, porque nós estamos construindo junto. Então, é a mesma coisa no trabalho de faculdade. Tem aquele que se destaca como líder e o pessoal fala, gente, ela é brava. Então, é melhor a gente fazer. Né? Isso é ruim. Então, traga o grupo para você, faz com que eles participem, para que eles realmente trabalhem, para que te façam as entregas, né? E aí a gente tem que buscar o quê, né? Obediência, aceitar, adesão total do outro, e isso tem que vir de cada um, da nossa motivação. Então, eu não consigo, as pessoas às vezes falam assim, motivação, vamos estudar sobre motivação. E você falar que você motiva alguém. Na verdade, não que nós motivamos alguém, nós impulsionamos aquela pessoa, né, abrir a cabeça daquela pessoa, para que ela realmente, se ela mesma faça tal trabalho, por exemplo, né? Então, não adianta nada eu falar que eu vou motivar alguém. Não, eu não consigo motivar ninguém.
Se eu falar para vocês, olha, façam um trabalho, e eu querer motivá-los a fazer esse trabalho, quanto vai ser legal vocês desenvolverem e tal, eu não vou conseguir fazer com que todos se motivem eu falando desse jeito. Tem aquele que ele vai ser motivado pelo reconhecimento. Tem aquele que vai ser motivado pelo desafio. Tem aquele que vai ser motivado pelo agrado, pela motivação. Ele é motivado quando você dá um doce para ele, por exemplo, né? Ou você dá um abraço para aquela pessoa. Então, cada um reage de um jeito. E a forma de a gente estar motivado é de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro, né? Então, a motivação, ela vem de dentro para fora. E para que a gente possa engajar um time, para que a gente possa deixar as pessoas motivadas, nós temos que ensiná-los, nós temos que treiná-los, nós temos que, com a nossa forma de falar, talvez eu consiga motivar vocês. Eu dou como exemplo a disciplina de folha de pagamento que eu faço na graduação. A graduação tem uma disciplina chamada Departamento Pessoal, onde eu explico o cálculo. Muitas pessoas não gostam de cálculo. E quando eu começo a explicar sobre o cálculo, eu escuto isso no começo do semestre. Professora, eu vou mal nessa matéria, eu odeio cálculo. E aí eu falo, espera. Aí eu estou fazendo o papel de uma emissora, né, para que ele receba a informação, e falo assim, fala isso para mim no final do semestre. Deixa eu lhe mostrar o cálculo, deixa eu lhe mostrar aquilo que você vai aprender. E aí você começa a mostrar, pelo olerite da pessoa, que eu, por exemplo, como funcionária, se eu não conhecesse nada de folha de pagamento, com certeza eu gostaria de entender o meu olerite. Eu sou a mais interessada em saber o que eu estou recebendo. Se aquilo está pouco para mim, eu tenho que entender por que aquilo chega tão pouco para mim, do meu salário. Por que chega pouco? Por que eu não tenho outros aumentos? Por que isso? E eu fico só na revolta. A partir do momento que eu consigo entender e estou aberta a ouvir, né, eu consigo entender aquele assunto de uma forma diferente. E não que as pessoas me motivaram para aceitar ou eu ficar na zona de conformismo com aquele valor ou com aquele meu olerite, não é isso, mas eu aprendi. E a mesma coisa acontece isso na aula quando eu dou folha de pagamento. Eu começo a trazer as pessoas para que elas entendam o próprio olerite. A partir do momento que ela entende o próprio olerite dela, ela começa a ficar feliz e ela começa a se motivar a fazer cálculo. É claro que isso não é uma regra que eu vou dizer que é o motivo 100% das pessoas, né? Mas é uma forma de que a gente consegue trazer as pessoas. E existe aquela questão de empatia, existe aquela questão de encantamento quando a gente fala de auditor e consultor. Às vezes a nossa fisionomia, às vezes ela não encanta as pessoas, né? Por quê? Porque eu tô com cara fechada. E sabe o que eu digo a vocês, para vocês treinarem isso? Eu costumo dizer isso na minha aula de recrutamento e seleção, mas eu vou abrir um parênteses aqui para vocês, porque eu gosto dessa turma, e eu vou abrir um parênteses aqui. Olha só, existe na questão de um estudo comprovado de que você tem que fazer para seu recrutamento e seleção, ou seja, para você se apresentar a uma empresa, para se vender, né, o seu currículo, que você tem que fazer em 1 minuto uma apresentação sua. Olha que difícil. A gente chama isso de pitch do elevador. Você tem que fazer uma apresentação. Então, imagina que você esteja com o CEO de uma empresa dentro de um elevador, e que dali 1 minuto a porta vai abrir e ele vai sair dali. E ele te pergunta, ele te fala um bom dia e pergunta, você quer trabalhar aqui? O que você faz? E aí você tem que falar. Em 1 minuto, porque você sabe que aquele elevador, ele vai abrir a porta em 1 minuto e aquele rapaz vai embora e você não vai atrás dele. Então, imagina o quanto isso é difícil. Se você pegar o seu celular e você falar, né, fazendo ali, apoia o seu celular em um lugar, ou aqui mesmo, como eu estou falando, eu estou de frente a uma câmera, estou falando para vocês, e depois você assiste você falando. Você vai ver quantas coisas que você observa de você que você precisa melhorar. E isso serve, a partir de agora, já fica aí para vocês, como um treino, tá? Porque as entrevistas já estão sendo dessa forma e elas são online. E muitos pedem para que grave um vídeo e encaminha para o processo seletivo.
Você não vai ficar gravando um vídeo, igual eu estou fazendo aqui de 1 hora, né, já de 40 minutos, 30 minutos, de uma aula para vocês. Você vai fazer algo muito rápido para esse processo seletivo. Você não vai fazer em 1 minuto como o pitch de elevador, né? Mas você vai colocar ali um vídeo de, no máximo, 5 minutos. Porque senão a pessoa já não tem mais paciência de ficar assistindo. É a mesma coisa o vídeo que vocês vão entregar de trabalho final para mim. Se vocês criarem um vídeo de 30 minutos, não é o foco. Eu quero um bate-papo entre consultor e cliente dinâmico e rápido, com essas regras que eu falei, mais algumas que vocês vão consultar, que tem texto lá também no portal, e mais coisas que vocês vão buscar, né? Eu dei um direcionamento aí para vocês. E aí vocês vão criar aí um discurso, vão criar um vídeo que no máximo de 10 minutos, no máximo, né? Só para mostrar aí essa questão de receptor e emissor, né? Então, eu acho que assim, às vezes você fala, mas é pouco 5 minutos. Não é. Coloque no celular, grave você falando sobre o seu perfil profissional. Faça sua propaganda num vídeo de 5 minutos. Você vai ver o quanto você vai enxergar de melhorias ali. E você vai fazer outro, e você vai fazer outro, e você vai fazer outro. E se você tiver tanto critério como eu tenho, nunca estará tão bom. Sempre vai ter coisa a melhorar. Mas aí o teu prazo expira e você tem que mandar aquele vídeo mesmo. Então, já fica aí como um treino para vocês, que esses vídeos, eles precisam ser gravados, porque é a regra de negócio daqui para frente. Já vários processos seletivos já são solicitados um vídeo, né? Então, não tem mais aquela questão, manda seu currículo, né, em papel. Não, manda um vídeo. E aí, o currículo você escreve o que você quiser, enfeita com aquelas palavras lindas e maravilhosas. Mas na hora de falar, aí você tem que desenvolver. Às vezes, você pode mandar um vídeo já pronto, né? Que você gravou e ficou lindo, maravilhoso. E aí, você já estava todo ali inspirado e fez aquele discurso bonito. Às vezes, você pode participar de um processo seletivo, onde eles te peçam um vídeo com menos tempo, ou mais tempo, ou que eles falam para você contar algum estudo de caso que você desenvolveu. Então, aquele que você tem, não vai adiantar, você tem que mandar da forma que aquele local que está te recrutando precisa. Então, assim, mas tenha numa carta de manga um vídeo já, que vocês façam essa dinâmica com vocês mesmos, e aí peçam feedback para colegas, né? Então, quem é casado pede para a esposa, pede para o marido, pede para o colega, trocam entre vocês mesmos, de repente, um vídeo do seu lado profissional em 1 minuto ou 3 minutos, né? Para você falar a respeito de quem você é e ver se aquela pessoa te contrataria, peça feedback, né? E a pessoa, quando der o feedback, seja de forma, né, objetiva, clara, sem levar nada para o lado pessoal. E aquele que ouvir, ouça da mesma forma e seja atento aos detalhes que aquela pessoa está te passando, porque é uma percepção dela. E você pode passar aquele mesmo vídeo para 5 pessoas, você pode ter 5 percepções diferentes, né? Porque cada uma tem uma forma de enxergar e um objetivo que ela quer alcançar com aquele vídeo. E aí, o que a gente tem que fazer para ter essa adesão, né? 100%. Então, hoje, aqueles que hoje são subordinados, amanhã eles poderão ser líderes, e isso acontece. Eu já vi isso em diversas empresas acontecendo, na própria empresa, ou às vezes você vai para uma outra empresa e isso acontece, né? Eu tive recentemente um fato que aconteceu com uma colega. Essa colega, ela trabalhava numa determinada empresa e tinha uma pessoa lá que elas não se suportavam, nenhuma e nem a outra. E elas precisavam estar ali juntas para fazer algum tipo de trabalho. Só que o que acontece, né? Elas se respeitavam, porque profissionalmente elas tinham que se suportar, só que uma queria ver o buraco da outra, aberto, né? Buraco que eu digo, ela caída e ela realmente se lascando dentro da empresa, né? Puxar o tapete para dizer aí a frase mais popular. E uma queria puxar o tapete da outra. Ao invés de elas se juntarem, né, se respeitarem e caminharem, porque as duas estavam para a mesma empresa ela quer sobreviver, né? Por que elas estavam lutando entre elas? E aconteceu de uma delas sair da empresa e a outra ficou extremamente feliz. KKKK, saiu, não sei o quê. Passado alguns anos, essa pessoa saiu da empresa, que ficou rindo,
saiu da empresa, né, porque ela recebeu um convite para trabalhar numa outra empresa. E detalhe, quem estava nessa outra empresa? A que ela ficou rindo. E olha o que é mais interessante ainda, né? Que quando houve a admissão dessa pessoa que ficou rindo, né? Essa pessoa que já estava lá, ela foi consultada pelo RH e foram lá questionar. Ah, você conhece essa pessoa? Você trabalhou com essa pessoa? Porque ela era da mesma empresa que você. Você tem algo a dizer dessa pessoa? Ela poderia simplesmente ter falado muita coisa ruim, mas não. Ela falou: olha, ela é uma pessoa com um gênio difícil, ela é uma pessoa que tem que ser trabalhada ao lado dela, né? E expôs o sentimento dela. Então, assim, mesmo assim, a empresa apostou, ou seja, as duas estão trabalhando juntas novamente. Não sei como é que está esse grau, né, entre as duas, porque faz tempo que eu não as vejo e não converso, mas olha que interessante. Então, quando a gente diz aqueles que hoje são subordinados, amanhã poderão ser líderes. Nesse caso, não foi uma líder e uma subordinada, foram colegas de trabalho, parceiras, mas eu já vi acontecer isso também, né? Pessoas que são subordinadas, elas se tornam líderes e convida aquela pessoa para ir trabalhar com ela, né? E às vezes a pessoa está no mercado disponível. Então eu diria que quando as pessoas falam, ai, professora, você sabe bastante, ai, que você tem bastante conhecimento, porque ninguém garante que o dia de amanhã eu possa bater na porta de algum de vocês e precisar de ajuda de vocês. Né? Tipo, olha, eu estou sabendo que tem uma vaga aí onde vocês estão trabalhando, vocês não querem me indicar? Aí a pessoa vira e fala assim, mas eu que sou líder, sou eu que estou cuidando dessa vaga. Claro que eu vou indicar sim, eu vou trazer você para trabalhar comigo. Olha que interessante. E essa pessoa foi meu aluno, e de repente eu estou trabalhando com essa pessoa, né? E aí nem por isso eu vou me colocar naquele lugar de que aí eu ensinei ele, eu sei mais. Não, de forma nenhuma. Né? Estamos juntos para fazer grandes negócios. Muito melhor, porque aquela ideia principal que eu tenho, que é onde tem uma ideia, e eu repartindo os meus conhecimentos, né, compartilhando meus conhecimentos, eu faço muito mais ideias junto comigo. Então, indo por essa filosofia da qual eu sigo, o dia de amanhã, se isso acontecer, para mim vai ser muito tranquilo lidar com isso, né? E aí a gente precisa estar consciente, né, de que existem certas formas de atuar, e aí que busca melhor interação, as atividades e os sentimentos desenvolvidos naquele grupo de trabalho. Então, isso pode acontecer, e aí a gente tem que lidar com essas informações, né? E olha que interessante essa outra questão de autoestima. Isso pode acontecer num processo que você tem aí de consultoria, de auditoria, que aquele consultor, quando ele está no mercado, quando ele está indo para o cliente, pode ser que ele não esteja aquela autoestima, né? E isso faz com que a tua consultoria ou sua auditoria, ela não caminhe da forma que deveria. Então, ali, né, os dois, na tirinha do quadrinho aí, dois amigos estão conversando e um deles fala, droga, eu esqueci de tomar o meu remédio de manhã. E aí o outro fala, é para o seu rosto? Aí ele fala, é para minha baixa autoestima. E aí ele fala assim, não está tomando nada para o seu rosto? Olha que interessante isso, né? O bonequinho ali, a pessoa está falando para tomar algum remédio, ele não falou nem remédio do quê. E aí ele falou, mas é para o seu rosto, porque ele estava com aquela cara triste, aquela cara, né? Sei lá, vai tomar o remédio, então vai melhorar, né? E aí até ele mesmo afirma, é para minha baixa autoestima. E ele fala assim, mas e para o seu rosto, você não está tomando nada? Ou seja, você está tomando para baixa estima, mas se você continuar, mesmo que você tome o remédio, continuar com essa cara fechada, com essa cara triste, de nada vai adiantar, né? Então, olha, que quando eu falo que a força viva que leva a maior ou menor estado de motivação. Então, isso pode ter os dois lados aí, né? Pode ter o próprio amiguinho ali de blusinha verde que estava dizendo que realmente ele esqueceu, ele já está com uma baixa autoestima, uma baixa autoestima, né? E o outro ainda piora a situação, né? Falando que se não está tomando alguma coisa para o rosto dele. Ou seja, está chamando ele de feio, né? Isso pode ter interpretação de que a gente está com baixa autoestima, né? E de repente ele está querendo dizer de uma forma diferente. Ele está falando, olha, não adianta tomar remédio, é melhor você se animar, melhor você colocar um sorriso no rosto,
né? Não é o remédio que vai fazer essa diferença. Então, veja, um está querendo entender está entendendo a situação de um jeito, só que aquele que está para baixo, o outro está colocando ele mais para baixo ainda. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, quando a gente trabalha em grupo, quando a gente faz uma consultoria, quando a gente presta uma auditoria, porque às vezes o cliente está tão ruim, está totalmente no vermelho, está precisando de algo para você motivar o crescimento dele, e você vai lá e diz, ó, realmente fecha a porta porque é falência geral. E, na verdade, não é bem isso, né? Você pode identificar algumas coisas na empresa e você pode orientá-lo a se reerguer. O que você pode orientar não é a falência, mas sim falar, olha, se você não tiver, né, mais vendas, mais lucros, né, engajar mais as pessoas, você não vai conseguir reerguer a tua empresa. Então, você pode colocar algumas coisas para ele, né, assim, de forma, como consultor, de que aquela empresa tem um problema. Mas, se o problema são todos funcionários iguais a esse, que é tudo da baixa estima, né, que está dizendo ali baixa autoestima, você não vai conseguir elevar essas pessoas. E aí você tem que fazer um tratamento, e da forma que você falar para a pessoa, é onde você vai engajar, é aí que vai fazer a diferença, tá? E aí a questão da empatia, né, que é como eu falei, você como consultor e auditor, ao chegar em um cliente, isso é fato, é se colocar no lugar do outro, para que você possa entender o sentimento daquele cliente. É para você se colocar no lugar do outro que você vai realmente entender o que ele precisa, né? E às vezes, nem sempre o que ele te pede é o melhor cenário para você, na sua percepção de quando você está chegando no cliente. Mas você não pode dar aquela interpretação já de bate-pronto. É o fator e o melhor ouvinte. Ouve, veja, entenda, perceba o que o cliente está te passando. Pegue os mínimos detalhes que ele te contar, porque daqueles mínimos detalhes você vai se transportar no lugar dele, você vai entender o que ele está passando, e assim, com o teu conhecimento daquela consultoria, daquela área, sim, você conseguiria transportar algumas sugestões a ele. Né? A ideia é essa de comunicação. Eu entendo que eu passei esse conteúdo para vocês de uma forma aí que foi devido aí a nossos feriados, né, antecipados, causando aí essa data, essa sexta-feira próxima, dia 26 aí, que não temos aula. Então, eu deixo esse material para vocês, disponível aí. Espero que vocês realizem excelentes trabalhos na comunicação, que eu tenha contribuído para receber, serei uma ótima ouvinte para receber essas informações de vocês, esses arquivos. E não esqueçam de fazer esse pitch do elevador. Vocês vão ver o quantos que vocês vão descobrir de vocês, a forma que vocês se expressam, a forma da comunicação. Tem gente que, quando está em pé, conversando com alguém, fica para lá, para cá, para lá, para cá. Você não consegue se concentrar e nem concentrar as pessoas que estão te ouvindo, ou você fica gesticulando demais, né? Então, a gente tem que ver o que fica de melhor agrado. E, às vezes, você faz, mostrando esses vídeos para as pessoas, você consegue identificar as percepções das pessoas, o que elas passam para vocês. Ok? Então, excelente semana de feriados aí, um atrás do outro na próxima semana, né? A pandemia não está brincadeira, eu reforço para vocês se cuidarem. Realmente, a gente tem muita coisa que, às vezes, a gente fica em dúvida se é verdadeiro ou não, com tantas histórias que a gente vê, com tantas políticas que nós temos, né? Mas, assim, o que nós temos que fazer é o nosso papel, se cuidem, para que no dia de amanhã conseguimos aí nos encontrarmos, nos abraçarmos, né? Estarmos aí profissionalmente juntos, estarmos aí estudando junto, né? E seguindo, ok? Então, muito obrigado, prazer em conhecê-los. Essa aula agora eu determino como a última nossa mesmo do semestre, embora eu já despedi de vocês na aula passada, mas fiquem com Deus, sejam aí corajosos, né? Sejam audaciosos, sejam aí éticos, profissionais, numa carreira brilhante que vocês têm a seguir, e eu desejo que essa carreira seja totalmente iluminada para vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, e até breve.